Olá, pessoal! Eu sou o professor Alex Rodrigues e nós vamos para mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje vamos falar sobre as células eucariontes. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos relembrar o que são células, que nós já falamos em aulas anteriores. As células são as unidades funcionais e estruturais de um ser vivo, ou seja, todos os seres vivos possuem células em sua constituição. Aqueles que não possuem células, como os vírus, não são considerados seres vivos. Então, todos esses seres vivos têm em sua constituição as células. Para falarmos das células, também temos que relembrar um pouquinho sobre a visualização delas, que só foi possível por conta da invenção do microscópio. O microscópio foi inventado principalmente para ver estruturas como os tecidos, estudar mais a fundo essas estruturas do nosso corpo humano. Porém, Robert Hooke, ao observar em uma lente ampliada, um microscópio rudimentar, primordial aí, ele observou a parede celular de células vegetais. Essas estruturas que nós vemos nessa imagem são estruturas presentes nas células vegetais que oferecem proteção a elas. Então, quando uma célula vegetal morre, fica essa estrutura meio quadradinha. Essas linhas que nós vemos aqui nessa imagem referem-se, então, à parede celular de células vegetais, que foram observadas em células de cortiças. Como ele observou que pareciam pequenas celas, veio o nome, então, de células. Porém, só Anthony Levaniek foi que observou micro-organismos pelos microscópios. Os micro-organismos são seres minúsculos que não conseguimos enxergar a olho nu. Assim, a invenção do microscópio nos permitiu ter uma visão mais ampliada do mundo, pois nós temos milhões de organismos pequenos que não podem ser enxergados sem o auxílio desse microscópio. Daí nós temos a classificação das células. Nós classificamos essas estruturas em dois tipos, as procariontes e as eucariontes, fazendo sempre um comparativo, colocando as diferenças entre as duas. As procariontes são um pouco mais simples do que as eucariontes, por conta especialmente das organelas, os pequenos órgãos, as pequenas partes que existem dentro delas. As eucariontes possuem organelas mais complexas. Essas organelas possuem membranas que fazem o revestimento dessas estruturas, enquanto as procariontes não possuem essas organelas com membranas. As procariontes também não possuem uma organização do seu DNA, o material genético. Assim, o DNA delas fica disperso, livres na parte aquosa da célula, o citoplasma. Enquanto as eucariontes têm uma membrana que circunda esse material genético, dando aí uma maior organização celular. As procariontes podem ser vistas em bactérias, cianobactérias, esses seres do reino Monera. São seres bem mais simples, enquanto as eucariontes já são encontradas em animais, vegetais, protistas como os protozoários e algas e também nos fungos, aqueles cogumelos que encontramos em madeira velha, nos jardins e etc. Como já falamos das procariontes em aulas anteriores, hoje focaremos então nas eucariontes, falando de suas características e funções gerais. Fazendo um geral das células eucariontes, nós temos as suas
partes, as suas divisões, os seus pequenos órgãos, as organelas. Nós vamos ter o núcleo, onde fica o material genético, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, retículo endoplasmático liso ou não granuloso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomos, complexo golgiense ou complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomos, os ribossomos, vacúolos e centríolos, que eu vou detalhar cada um agora na frente. As células vegetais possuem ainda outras organelas diferentes dessas aqui e exclusivas dos vegetais, enquanto as células procariontes das bactérias dessas estruturas possuirão apenas membrana plasmática, citoplasma e ribossomos. Então vamos para os componentes celulares. O primeiro componente é a membrana plasmática. Ela tem uma função de delimitar a célula. Ela é a parede da célula, como se fosse uma pequena sala. Se nós compararmos a uma pequena sala, é como se fosse a parede da sala. Ela delimita o espaço da célula. Delimitando esse espaço, ela também permite quem entra e quem sai da célula. O que entra e o que sai de uma célula? Os nutrientes que ela necessita para o seu funcionamento. E o que sai é aquilo que não serve mais para ela e ela precisa mandar para fora. Quem faz esse processo de seleção do que entra e o que sai é a membrana plasmática. Se nós compararmos a sala de estar da sua casa, seria a parede, e essa permeabilidade nós também conseguimos entrar e sair dos cômodos de nossas casas pelas portas ou até pela janela. Então, a membrana plasmática pode ser associada, sim, a essa estrutura de uma sala de estar, por exemplo, com a porta permitindo quem entra e quem sai. Citoesqueleto. O citoesqueleto tem duas funções específicas, a de sustentação celular e a de movimentação. Ele é formado por fibras proteicas que vão permitir com que as pequenas partes da célula se movimentem ali dentro da própria célula e também a célula consiga ter uma movimentação. Muitas células precisam se movimentar para alcançar os nutrientes. Acontece muito nos organismos que são unicelulares, aqueles que têm apenas uma célula, como os protistas, os protozoários, que precisam fazer uma movimentação para alcançar os nutrientes necessários para sobreviver. E sustentação funciona como o nosso esqueleto mesmo. O nosso esqueleto ósseo, ele dá sustentação para o nosso corpo. Assim também, o esqueleto celular, o citoesqueleto, dá sustentação e a forma da célula. Hialoplasma. O hialoplasma é a parte líquida da célula, a parte líquida onde acontecem as reações químicas. Todas as reações químicas de formação, de quebra, aquela parte da digestão, da produção de DNA, da produção de proteínas, carboidratos, toda ela precisa estar em uma parte aquosa, em um meio aquoso. E esse meio aquoso é o nosso hialoplasma. Então, todas as reações químicas são proporcionadas por conta do hialoplasma. Ele também auxilia na movimentação das organelas, juntamente com o citoesqueleto, que sustenta e permite que as organelas se movimentem. O hialoplasma, como é aquoso, faz com que essas próprias organelas, como as mitocôndrias, por exemplo, façam essa movimentação dentro da própria célula. Em organismos como as amebas, o citoesqueleto
e também o hialoplasma acabam fazendo ali uma associação, permitindo com que a membrana se modifique e haja a movimentação do próprio ser, que é unicelular. Núcleo. O núcleo é a parte da célula que contém toda a informação genética, porque é nele que está o DNA, o nosso material genético. O nosso material genético, DNA, ele se aglomera ali dentro do núcleo, formando os cromossomos, que vão dar as nossas informações do que necessitamos e do que somos. O nucleolo. O nucleolo está ali junto ao núcleo e tem uma função de formar ribossomos, que são estruturas importantíssimas para os seres vivos. Retículo endoplasmático. Ele é dividido em dois tipos, o rugoso, ou granuloso, e o liso, ou não granuloso. Esse termo granuloso refere-se aos ribossomos que estão agregados à estrutura do retículo endoplasmático rugoso. Assim, ele tem como função principal a produção de proteínas, já que essa também é uma função dos ribossomos. Além disso, ele faz o transporte dessas substâncias que produz. Ele se estende, se prolonga por grande parte da célula, transportando a outras estruturas. Enquanto o retículo endoplasmático não granuloso, ou liso, faz a produção de lipídios. Lipídios importantes para a formação, por exemplo, da membrana plasmática ou de hormônios, como a testosterona, a progesterona e o próprio colesterol. A mitocôndria tem por função a produção de energia através da quebra de alimentos como os açúcares. Quando nós consumimos açúcares, carboidratos, nós estamos ingerindo uma partícula superenergética. Porém, essa energia só fica disponível para nós depois que ela passa pelas mitocôndrias que ficam dentro das células. As mitocôndrias quebram essa molécula em partes menores, fazendo com que a energia delas seja liberada para que nós possamos aí fazer o nosso metabolismo, nós possamos viver o nosso dia. Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Ele é responsável por armazenar e distribuir substâncias. Ele recebe substâncias do retículo endoplasmático granuloso, armazena essas substâncias, especialmente enzimas, e depois distribui para outra estrutura, os lisossomos. Quando ele distribui essas substâncias para os lisossomos, aí nós temos enzimas capazes de digerir outras partículas. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular e são provenientes, oriundos, do complexo golgiense. Além disso, o complexo golgiense também é importante para a reprodução animal, porque ele forma, nos machos de uma espécie, a ponta da célula reprodutiva masculina, que é cheia de enzimas digestivas e faz com que haja a fecundação quando encontra um gameta feminino. Peroxissomos. Essas estruturas são responsáveis pela desintoxicação das células a partir da quebra de um produto que é formado pelo próprio metabolismo, a água oxigenada ou o peróxido de hidrogênio. Essa água oxigenada é tóxica para nossas células, então ela tem que ser quebrada em partículas diferentes. E quem faz essa desintoxicação são os peroxissomos. Centríolos. Os centríolos são especiais para as células animais, porque eles auxiliam na divisão celular. Ou seja,
Eles proporcionam com que haja uma multiplicação das nossas células. Nós, animais, precisamos deles para que nós tenhamos o aumento, a multiplicação das nossas células. Além disso, eles são responsáveis pela produção dos cílios e dos flagelos, que são estruturas responsáveis pela movimentação de diversas células. Por exemplo, alguns protozoários aquáticos se movimentam através de cílios, outros se movimentam através de flagelos, que são estruturas compridas que ficam tendo uma movimentação, balançando, como se fosse uma pequena cauda, fazendo com que eles consigam nadar. Os flagelos são longos, enquanto os cílios são menores, são pequenos. Cloroplastos. Os cloroplastos são exclusivos das células vegetais, ou seja, os animais não os possuem. Nos cloroplastos estão presentes uma estrutura chamada de clorofila, que dá a pigmentação verde às folhas das plantas e também faz com que a planta consiga captar a luz solar e fazer um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese é importante e transforma em substâncias orgânicas que nós, animais, utilizamos como alimentos para obter energia, como os açúcares, óleos, proteínas, vitaminas e etc. Parede celular. A parede celular também é exclusiva dos vegetais. A parede celular dos vegetais é formada por um carboidrato, um açúcar, chamado de celulose, e tem como função sustentação e proteção dessa célula. O vacúolo contrátil também não está presente nos animais, e ele tem por função o controle de água dentro da célula. A partir dele, a célula vegetal consegue armazenar água e sais quando tem em grande quantidade e expulsar também essa água e sais quando for necessário. Por isso, chamamos ele de contrátil, porque ele tem essa característica de se contrair para expulsar a água. Nessa imagem ilustrativa, nós vemos uma célula vegetal, mostrando, enfatizando a sua parede celular, que fica pelo lado de fora da célula, o vacúolo contrátil, com a capacidade de armazenar água, e os cloroplastos, que vão ter a função de realizar a fotossíntese. Nesse esquema, eu trouxe aqui a relação entre o cloroplasto e a mitocôndria. Esses dois componentes celulares são especiais nas células eucariontes. Primeiramente, porque eles possuem DNA próprio, ou seja, eles têm o próprio material genético. E assim, eles conseguem, dentro da célula, se multiplicar independente da multiplicação celular. Ou seja, a célula pode estar paradinha e acontecer o aumento no número de cloroplastos ou mitocôndrias sem que a célula, por si mesma, se multiplique. E também tem a relação da produção de energia, porque a mitocôndria faz a produção de energia para que os seres vivos consigam sobreviver a partir da quebra dos alimentos que são produzidos nesse componente, o cloroplasto. Então, essa relação dos dois permitiu com que a vida evoluísse de maneira significativa. Ou seja, os animais dependem muito das plantas para conseguir sobreviver. Por quê? Porque as plantas produzem a energia necessária para a respiração celular. E a respiração celular pega essa energia dos componentes que foram produzidos pelos cloroplastos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre células eucariontes. Até a próxima!